Então, para quem ainda não sabe muito bem o que é um homestager e o que é o homestaging, deixem-me explicar um pouco o que é isto do homestaging. Eu vou falar qual é a definição, onde é que apareceu, quais são os benefícios, quais são os mitos, quais são os motivos pelos quais as pessoas não devem nunca colocar um imóvel vazio à venda no mercado. Mas antes disso gostava de vos contar um pouco da minha história para vocês perceberem quem é que eu sou e porque é que eu estou aqui hoje a falar em nome também do homestaging. Então, para vocês terem noção, há 10 anos atrás, sensivelmente em novembro de 2011, eu estava nos Estados Unidos com outros negócios que acabo por ter e acabei por conhecer uma decoradora de interiores que fazia homestaging. E eu, na altura, eu sou decoradora de interiores também, e eu, na altura, sentei-me com ela, tentei perceber o que era isto, o homestaging, e ela lá me teve a explicar que era algo que ela fazia para ajudar os consultores imobiliários a vender os seus imóveis mais depressa. Eu fiquei interessada em perceber como é que ela fazia isso, ela mostrou-me umas tantas fotografias, explicou-me um pouco o que era e eu fui cada vez pesquisar mais sobre o tema. E quando voltei para Portugal, vim à procura de um sítio onde eu pudesse fazer uma especialização, onde eu pudesse estudar homestaging, perceber o que era isto do homestaging. E eu posso-vos dizer que se agora já começa a haver alguma coisa, se agora já há uma associação de homestagers, há 10 anos atrás não havia rigorosamente nada, ninguém falava sobre nada, ninguém sabia. Havia uns tantos decoradores ou uns arquitetos de interiores que sabiam o que era, já tinham ouvido falar, mas alguém que realmente representasse o homestaging não havia com tanta vivência. E muito menos um sítio onde eu pudesse estudar o que era o homestaging. E o que é que eu fiz? Voltei para os Estados Unidos e fui à procura de um sítio onde eu pudesse fazer uma especialização. Essa especialização foi algo que foi muito interessante porque eu percebi que nada tinha a ver com a decoração de interiores que eu tanto tinha estudado e que tantos anos já tinha de mercado. Percebi que eram temáticas completamente diferentes, praticamente contrárias, nós já vamos falar um pouco sobre isso, e que realmente era muito interessante e era uma coisa que eu gostava. Então, quando eu voltei para Portugal, vim à procura de consultores imobiliários que soubessem o que era isto do homestaging. E posso-vos dizer que procurei e não havia rigorosamente ninguém. Fui ter com as principais marcas, fui ter com muitas pessoas conhecidas do mercado que vendiam muitos imóveis, mas toda a gente podia saber ou não o que é que significava o tema, a palavra homestaging, mas saber na prática como aplicar, ninguém sabia. E o que é que eu fiz depois de muito, como eu costumo dizer, muito suar e muito procurar qual é que seria a melhor estratégia para começar a colocar Portugal inteiro, o mercado nacional, a poder realmente trabalhar o homestaging da forma certa, percebi que, como eu também sou formadora, a melhor forma seria dar uma formação. E o que é que eu fiz? Fiz e desenhei uma formação específica para consultores imobiliários. É uma formação de um dia apenas, em que os consultores imobiliários sabem o beabá, como eu costumo dizer, assim a coisinha mais leve. Como fazer, o que fazer, de que maneira, com o quê, o porquê que o devem fazer. E isso foi algo que eu fico muito feliz por vos dizer que já há 8, vai fazer 9 anos este ano que dou esta formação aos consultores imobiliários. Só que isso acabou por trazer muitas pessoas a quererem estar interessadas no homestaging e a fazer homestaging. E foi por isso que cada vez mais começaram a aparecer pessoas que faziam especialização e que começavam a perceber um pouco desta dinâmica. E muitas pessoas foram fora. Uns foram à Espanha, outros foram à Inglaterra, outros foram à França, outros foram também aos Estados Unidos, ter tipo de especialização. E nos últimos anos eu tenho tido cada vez mais pessoas que me perguntam como é que eu posso fazer, como é que eu me posso fazer para tornar homestager. Infelizmente, existem algumas pessoas que dizem que não é preciso nada, eu sou decoradora, ou eu sou arquiteta, ou eu sou designer, portanto eu não preciso nada de especialização. Não é verdade. Este é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. É verdade que é necessário haver uma especialização no homestaging. O homestaging, como vocês vão perceber, e eu vou fazer uma pequena apresentação sobre isso, é uma atividade completamente separada da decoração de interiores, da arquitetura de interiores. Contudo, é uma atividade que está dentro do mercado imobiliário. Portanto, para aquelas pessoas que me estão aqui a ouvir hoje e que estão aqui a ver, que realmente querem fazer essa especialização, se quiserem, eu estou a ver aqui a Márcia, por exemplo, estava aqui a mandar, como é que eu posso fazer essa especialização? Podem entrar em contato com a APES, com a Associação Portuguesa de Homestagers. Nós vamos começar uma formação, depois falamos sobre isso mais à frente, especificamente, que é uma especialização de 3 meses. Portanto, é alguma coisa mais completa. E é alguma coisa que vos traz muito benefício. Aos consultores imobiliários, e eu vou-vos trazer aqui alguns benefícios hoje, alguns toques do antes e depois, só para vocês perceberem a diferença de apresentar um imóvel com homestaging e um imóvel sem homestaging. Então eu vou partilhar aqui convosco, aqui o meu ecrã, só para vocês poderem ver uma pequenina apresentação, não é muito grande, é uma coisa simples, apenas para vocês poderem
perceber de que maneira e de que forma é que acabamos por estar envolvidos no homestaging. Isto são algumas das certificações que eu fiz. Eu fui a primeira portuguesa também a fazer parte da Sociedade Americana dos Homestagers e Redesigners, já foi há 10 anos. Nós também representamos, eu também represento a dos Box, que acaba por ser algo muito interessante que tem a ver com móveis de cartão, mas isso seria outra temática que não esta. Sou a presidente da Associação Portuguesa de Homestagers e, para além disto tudo, acabo por também ajudar alguns homestagers a fazer o plano de negócios e a fazer carreira no próprio homestaging. Nós somos certificados, isso é a única formação portuguesa certificada pela Associação Internacional, esta internacional associação que é um fundo criada e foi criada pela criadora do próprio homestaging, que eu já vou apresentar, e somos a única empresa, somos a única organização, somos a única empresa de formação, se quiserem, que tem esta certificação, tanto nacional como internacional. Okay? Então o que é isto do homestaging? Só para vocês poderem perceber, se nós tivéssemos que resumir o tema do homestaging ou resumir uma definição, o que seria? O homestaging é uma técnica de marketing interno. E isto é muito importante porque isto não é decoração de interiores, como eu disse há pouco, não é design de interiores, não é arquitetura de interiores, é marketing puro e duro. E quem entende isto já à partida já ganha muito. Porquê? Porque é através deste marketing interno que se consegue fazer aquilo que interessa realmente, que é focar a atenção das pessoas que vêm visitar o imóvel naquilo que interessa, que é os pontos fortes do imóvel. Então, no fundo, o homestaging acaba por se focar em criar este ambiente, é um ambiente de marketing, para vender o imóvel. Da mesma forma, como vocês quando vão a uma loja, imaginem, têm umas peças de roupa na montra, okay, que vos fazem entrar na loja, isso acaba por ser marketing e acaba por ter uma estratégia de marketing por trás. Aqui o homestaging é a mesma coisa. O homestaging vai preparar o imóvel de forma a que quem venha visitar o imóvel, ou quem veja as fotografias, e isso já vamos falar daqui a pouco com a Érica sobre isso, possa realmente dizer assim, ok, isto é um imóvel que me interessa, isto é um imóvel que me agrada, isto é um imóvel que eu tenho vontade de ir visitar, que eu tenho vontade até de fazer uma proposta. Esta é realmente a noção do homestaging. O homestaging foi criado por esta senhora chamada Barbara Schwartz, que eu tenho o orgulho e o privilégio de conhecer, que realmente ela era uma consultora imobiliária. Não era uma decoradora de interiores, não é designer de interiores, é uma homestager que foi a primeira de todas, que, através das suas necessidades como consultora imobiliária, acabou por criar este conceito. Fez em janeiro, dia 9 de janeiro deste ano, 50 anos que esta senhora começou com o homestaging. 50 anos de mercado. Portanto, para aquelas pessoas que possam estar a achar, isto é uma coisa nova, isto é uma coisa que já tem muitos anos nos Estados Unidos. 50 anos é muito tempo. É muito tempo. E a verdade foi, ela só a criou por necessidade. Ela começou porque realmente precisava de alguma coisa, precisava de alguma coisa que a ajudasse a vender os seus imóveis. Então, exemplo, para quem nunca ouviu falar de homestaging e para quem é o primeiro contacto que está aqui com o homestaging, eu vou-vos mostrar exatamente o que é que faz o homestaging. Ora, se vocês olharem para esta fotografia vazia, vocês conseguem perceber que, ok, temos aqui uma fotografia, um imóvel, até tem algum potencial, mas a verdade é que muita gente não consegue visualizar esse potencial. Eu já vos vou falar sobre isto daqui a pouco. Mas é importante olhar e dizer assim, ok, é um imóvel com um valor relativo, digamos assim, em que dá para fazer muita coisa, mas eu preciso ter este espaço criativo dentro de mim. Para quem não tem, não consegue olhar para este tipo de imóvel e disto passar para isto. É aqui que o homestaging trabalha. É quando eu vou puxar para trás, é quando nós temos um imóvel assim, mas quando o mostramos no mercado, mostramos assim. Isto é que vai fazer a diferença. É quando as pessoas vão olhar para os imóveis que vocês vão apresentar e vão dizer, eu conseguia morar ali, eu conseguia me imaginar ali, eu conseguia visitar aquele imóvel. E acreditem que numa questão, sempre que nós olharmos para um imóvel sem homestaging, eu estou a perder dinheiro. Quem tem um imóvel sem homestaging no mercado está neste momento a perder dinheiro, direto. Outro exemplo, ok? Vamos imaginar um imóvel que era um imóvel vazio, um imóvel ocupado, em que as pessoas ainda habitam no espaço, e que o próprio imóvel é pequeno, tem algumas dificuldades em ser vendido da forma certa, porque se eu entrar num quarto e o que vir é isto, obviamente que eu vou olhar, ok, um quarto pequeno. Agora, se eu em vez de ver isto,
As fotografias vão fazer com que eu tenha mais visitas ao imóvel. Vão fazer com que eu consiga olhar de uma forma diferente. Claro que a parte fotográfica, e aqui vou deixar para a Érica falar sobre isto, é muito importante no home staging, sem dúvida. Mas antes que a fotografia possa realmente fazer o seu valor, eu tenho que trabalhar o que lá está. Por isso é que é marketing interno. Eu tenho que olhar para um imóvel e eu tenho que ver o potencial que ele tem a ser mostrado, que é completamente diferente. Vou-vos dar agora 5 motivos pelos quais os clientes nunca compram um imóvel, os clientes compram sempre uma casa, um lar, se vocês quiserem. A própria palavra home staging, no fundo, acaba por significar uma casa no palco. Então é o quê? É encenar a casa. O home staging é encenar a casa, mais nada. É só isto. Então, se eu vou encenar uma casa, eu não posso ir o imóvel, eu não vou estar preocupada com o imóvel, com o chão, com as paredes, com as janelas, com as portas. Isso é imóvel. O home staging trabalha a casa, trabalha a imagem da casa. E a partir do momento em que vocês conseguem trabalhar a imagem da casa, vocês conseguem fazer com que a pessoa queira verdadeiramente estar naquele imóvel, visitar o imóvel, fazer propostas ao imóvel e até mesmo comprar o imóvel. Vou-vos dar aqui um exemplo. Fotografia do lado esquerdo para a fotografia do lado direito. A fotografia do lado esquerdo é o imóvel. Okay? Até tem um pouco ali o papel de parede a sair. É um imóvel. É aquele espaço, é um imóvel. Está a mostrar o quê? Parede, portas, ombreiras, um pouco do teto, um pouco do chão. Do lado direito, não. É o mesmo canto, mas é mostrado de uma forma diferente. Não só, obviamente, a mostrar o imóvel com maior abertura é muito melhor, mas sobretudo com aquilo que se coloca lá. É um imóvel completamente diferente. É um imóvel que vai ter um valor de mercado diferente. Vai ter uma forma diferente de ser apresentado. Vai ter uma maneira de olhar e dizer assim, ok, eu consigo trabalhar bem este imóvel, eu consigo até levar outro valor pelo mesmo imóvel, eu consigo até estabelecer outro valor pelo imóvel. Mas é muito importante perceber que as pessoas não compram paredes, chão e teto. As pessoas compram a ideia de que aquele sítio é um sítio para eu morar, é um sítio onde pode ser a minha possível casa. E é isso que o home staging trabalha. É trazer esta sensação de lar, esta sensação de casa para dentro do imóvel. E quando o home stager faz isso, o que é que o consultor imobiliário faz? Ganha muito, mas muito mais dinheiro. Okay? Já vamos falar sobre isso também. Outro motivo muito importante. Sem a mobília não se tem a noção do espaço. A grande maioria até pode ter, mas as pessoas não têm a noção do espaço. Porque quando veem um imóvel vazio, só veem um pouco de chão. E até podem pensar, será que a minha cama acaba aqui? Será que realmente isto funciona desta forma? Será que eu vou conseguir utilizar as coisas que eu tenho aqui? Enquanto que, se eu mostrar isto, é completamente diferente. Do lado esquerdo, por exemplo, vocês podem ver uma fotografia do mesmo espaço, é exatamente o mesmo imóvel, contudo, do lado esquerdo, aquilo que eu vejo é um chão e paredes. Do lado direito, eu vejo a ideia, a imagem, de que aquilo poderia ser um quarto. Como decoradora de interiores, é um ponto muito importante. Eu nunca faria este trabalho do lado direito. Mas eu não estou a trabalhar como decoração de interiores, eu estou a trabalhar como home stager. E o home stager o que vai é, com um valor mínimo, fazer com que eu possa mostrar o máximo possível. É isso que um verdadeiro home stager sabe fazer. E é isso para o qual o home staging serve. Que é para olhar e dizer assim, ok, com o mínimo, o que é que eu posso mostrar do imóvel? Porque a forma como se vai interpretar é outra. A maneira como se vai interpretar é outra também. Okay? Outro ponto muito importante tem a ver com 10%. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um estudo a nível mundial que diz que apenas 10% das pessoas têm a capacidade de visualizar uma coisa diferente daquilo que veem. Então, pensem aqui numa questão. Se apenas 10% consegue visualizar uma coisa diferente, ora, quando eu olho e eu vejo 90% da população das pessoas não consegue, significa que quando eu não trabalho com home staging, eu estou a trabalhar para 10%. Ora, se eu estou a trabalhar apenas para 10% da população, significa que 90% das pessoas que vão ver as fotografias dos meus imóveis vão passar ao imóvel seguinte. Vão passar ao consultor seguinte. Vão passar para o negócio seguinte. Por isso é que é tão importante perceber que quando 10% da população tem esta capacidade, então eu tenho que trabalhar os outros 90% para que eu possa realmente beneficiar de 100% da população e não apenas 10%. Exemplo, do lado esquerdo vocês veem um espaço, que obviamente pelo tamanho poderia ser considerado a sala. Do lado direito vocês veem uma sala, um sofá, uma mesa, umas cadeiras. Aquilo importante é perceber qual é que seria a utilização do espaço.
porque é isso que mostra a casa. E eu pensar assim, ok, eu até posso ter aqui um sofá, eu consigo colocar aqui uma mesa, eu consigo até trazer coisas para este espaço. Agora, um ponto muito importante é, no home staging, muitas vezes, nós vamos trabalhar com coisas, com equipamentos do próprio cliente, que era uma coisa que na decoração de interiores não se iria fazer. Eu na decoração de interiores chegava aqui e dizia, ok, vou escolher aqui um sofá, vou escolher um tapete, umas cadeiras, vou escolher aquilo, as coisas que ficam, vamos lhe dizer, melhor para o imóvel. Isso é o pensamento de decoração de interiores. O pensamento do home stager é, ok, o que é que o cliente tem disponível que eu possa trazer para aqui para criar aqui um espaço que simule a encenação de uma casa. A partir do momento em que eu consigo ver, ok, eu consigo de um lado ter um imóvel e do outro ter outro, eu consigo dar aquilo que as pessoas querem quando procuram uma casa, que é visualizar-se lá dentro. Independentemente de eu gostar do sofá ou não gostar, ou gostar da mesa ou não gostar, tanto faz. Não é gosto. É a utilização do espaço, é a encenação, ok? Outro motivo também muito importante é que com o home staging os imóveis vendem-se 3 a 5 vezes mais rápido. Okay? E quando nós dizemos 3 a 5 vezes, dizemos isto porque um home stager profissional não é apenas um consultor imobiliário que sabe alguns conceitos de home staging. Okay? Um home stager profissional consegue verdadeiramente mexer no tempo de rapidez. Porque a maneira como vai apresentar as coisas é outra completamente diferente. E se vocês, muitos de vocês podem não conhecer a APES, a nossa associação, que é a Associação Portuguesa de Homestagers, mas com o tempo, à medida que vocês vão entendendo a maneira como o homestaging acaba por ter um contacto e, no fundo, um impacto direto no mercado nacional, eu posso-vos dizer que são centenas e centenas os consultores imobiliários que me dão feedback sempre do homestaging que fazem, ou dos homestagers que utilizam, e que dizem sempre, ok, vende-se mais rápido, vende-se por um valor melhor, acaba por sair melhor do mercado, tem mais propostas, tem mais visitas. Qual é o consultor imobiliário que não quer trabalhar assim? Todos querem trabalhar assim, como é óbvio. É muito importante olhar para estes pontos do homestaging e perceber que estes motivos para não mostrar o imóvel vazio significa que eu estou verdadeiramente a ajudar o consultor imobiliário a fazer o seu imóvel ser vendido mais depressa. Mas atenção, porque é muito importante perceber uma coisa. O homestaging não trabalha apenas e só para os consultores imobiliários, ok? Eu vou mostrar aqui as fotografias também de outro homestaging, para vocês perceberem que é diferente mostrar o imóvel de cima do imóvel de baixo. A maneira como ele se apresenta no mercado, a maneira como ele vai atrair mais visitas, a maneira como ele vai ser exposto no mercado, o valor, a maneira como os próprios colegas, consultores imobiliários vão percepcionar o imóvel, vai ser vendido sempre muito mais rápido e por um valor muito melhor. Porque no processo de negociação ele não vai baixar. E quando não vai baixar, obviamente se vende por um valor melhor. O último motivo de todos que eu vos trago aqui para utilizar o homestaging é que o imóvel vazio tem sempre despesas. Apesar de muitos proprietários até vos poderem dizer mas eu não quero fazer o investimento porque isso é um investimento muito alto. Para já não é um investimento muito alto, ok? Eu posso, até puxo aqui para trás só para vos mostrar. Dou-vos um exemplo. Aqui o que é que eu tenho em termos de investimento? Tenho uma cerca do Leroy Merlin, que coloquei na parede como se fosse uma cabeceira. Tenho um colchão de ar e tenho os móveis de cartão por baixo. Portanto, se eu aqui tiver, vou tirar assim mais ou menos 350 a 400 euros, é muito, ok? Só para vocês terem aqui uma noção de valores. O último dos motivos é que o imóvel vazio tem sempre despesas associadas. E muitas vezes, quando nós falamos com o proprietário, se o consultor imobiliário entender isto, ele explica ao proprietário. Senão somos nós mesmos, os homestagers profissionais, que explicam ao proprietário. Porque é fácil sentar com o proprietário e dizer assim, ok, eu aqui tenho despesas de condomínio, tenho o empréstimo do imóvel ao banco, tenho o seguro de vida, tenho o seguro do próprio imóvel, tenho as despesas de condomínio, quer que seja. Tudo aquilo que eu tiver despesas, se eu multiplicar pelo número de meses que o imóvel vazio vai estar à venda no mercado, eu vou perceber que eu vou gastar muito mais dinheiro se eu não investir nada do que se eu investir. E às vezes estas são as contas que os próprios consultores imobiliários têm que saber fazer ao próprio proprietário. Porque não é apenas o consultor imobiliário que ganha. Okay? Primeiro beneficiário do homestaging. Sempre o proprietário. Este vai vender o seu imóvel mais depressa e por um valor melhor, portanto, vai ganhar mais dinheiro. A seguir, outro beneficiário, o consultor imobiliário.
que vai ter em carteira os seus imóveis mais rápido, que vai vender melhor, logo a maneira como vai ser percepcionado no mercado vai ser outra. Outro tipo de beneficiário do homestaging são, por exemplo, os construtores. Construtores, remodeladores, pessoas que fazem pequenas remodelações, os próprios investidores. A seguir, muito importante, promotores imobiliários. Porque com o homestager e saber fazer o homestaging da forma certa, vocês podem preparar bem os andares modelo, de uma forma completamente diferente. E outro beneficiário muito importante do homestaging são também os empresários de alojamento local. Porquê? Porque vai ajudar a mostrar os imóveis de uma forma diferente, a rentabilidade vai ser diferente, vão ter agendas mais cheias, vão ter mais reservas, vão vender os seus imóveis melhor por noite. O homestaging não serve apenas e só para vender casas, serve para muito mais, ok? Eu, infelizmente, aqui não tenho muito tempo para vos falar disto, mas só para vocês perceberem que o homestaging mexe com muito mais coisas do que apenas a venda e a compra de uma casa, ok? Benefícios para os consultores imobiliários, que eu acho que são importantes e se calhar são também a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje connosco neste webinar, ok? 6 grandes benefícios para quem utilizar o homestaging. Primeiro, vai vender os seus imóveis mais rápido, como nós tínhamos falado há pouco. Pelo menos vão vender os imóveis 3 vezes mais rápido. E quando eu digo pelo menos, é mesmo pelo menos. Porque a grande maioria das vezes torna-se muito mais rápido. Eu dou-vos alguns exemplos. Muitos dos clientes que acabam por vir ter connosco para nós fazermos os projetos, acabam por sempre nos dar os feedbacks. Em quanto tempo é que foi vendido, por qual é que foi o valor, quanto é que propostas é que teve, e são muitos aqueles que dizem foi vendido numa semana, foi vendido em 2 semanas, foi vendido num fim de semana, teve 20 propostas. Nós temos casos e casos de consultores imobiliários que têm os imóveis preparados, sem qualquer preparação do homestaging, 2 e 3 meses, e que o imóvel não escoa no mercado, e que assim que fazem o homestaging, o imóvel é escoado nas 2, 3 primeiras semanas. Com propostas muito acima daquelas que podiam ou não ter recebido. Porquê? Porque a forma de apresentar no mercado é outra. A maneira como o imóvel vai ser percepcionado é outra. A maneira como as pessoas que estão do outro lado, que vão olhar para o imóvel, vai ser outra. Logo, ele vai se vender muito mais rápido. Ok? A seguir, um benefício muito importante, vender os imóveis por uma valorização de 7 a 10%. Ora, isto é muito importante falar sobre isso e explicar, porque os 7 a 10% é o mínimo que nós, como homestagers, falamos. E porquê é que nós falamos do mínimo? Porque nós falamos do processo de negociação. Ora, se nós temos um processo de negociação, que toda a gente sabe que no mercado imobiliário anda até aos 10%, okay? Às vezes até pode ser mais, mas que normalmente as pessoas que vão fazer uma proposta ao imóvel têm tendência para baixar aquele valor do imóvel e até já há supostamente o pensamento de que vão aumentar um bocadinho para depois poder baixar. Isto é um erro. Porquê? Porque isso significa que o imóvel não vai estar ao seu valor no mercado. Então, quando nós pensamos nesta tal valorização de 7 a 10%, nós pensamos na defesa do valor do imóvel. Esta é a defesa do valor do imóvel. Eu tenho que defender bem o valor daquele imóvel. Se aquele valor do imóvel é X, então eu tenho que me comprometer a mostrar aquele imóvel da forma certa. É por isso que nós falamos de 7 a 10%. Porquê? Porque há aqui sempre o pensamento e a forma de olhar para o mercado e ver, ok, eu aqui tenho que defender o valor do imóvel. Portanto, ele não vai baixar tanto. Como não seja profissional, eu posso-vos dizer que nós não utilizamos estes 10%. Às vezes utilizamos 12%, às vezes subimos para 15% de valorização, às vezes para 20%, às vezes para 25%, às vezes para 35%, enfim. Existem muitos casos, independente de imóvel para imóvel e de situação para situação, esta percentagem de valorização pode subir muito, mas muito mesmo. Okay? Outro ponto muito importante é qual é que é um benefício que o consultor imobiliário tem? É destacar os seus imóveis da concorrência. Porque os consultores imobiliários, e vocês sabem disso melhor do que ninguém, são aos milhares hoje em dia no mercado nacional. Então, se são aos milhares, têm que saber destacar bem os seus imóveis, têm de saber destacar da sua concorrência. Porque se eu estiver a fazer uma busca num motor de busca qualquer, que não seja de uma marca específica, e se eu for parar a um imóvel vosso, vocês têm a oportunidade de me ganhar como cliente. Agora, se o vosso imóvel não estiver apresentado da forma certa, eu passo para o imóvel seguinte e o imóvel seguinte pode não ser vosso. Então, se pode não ser vosso, vocês vão perder aquele cliente. Por isso é que é tão importante ter os imóveis destacados da forma certa, porque eu vou destacar os meus imóveis da concorrência. Ora, se a pessoa que estiver à procura do imóvel vir uma fotografia do imóvel que eu, imaginem, como consultora imobiliária, preparei com o homestaging, o que é que ela vai fazer? Ver mais imóveis deste consultor.
E vocês mantêm a relação com aquele possível cliente. Enquanto que se aquela imagem, ou aquelas imagens, ou aquelas fotografias não forem das certas, eu vos garanto que a pessoa faz avançar e vocês perdem o cliente, perdem aquela oportunidade. Por isso é que é tão importante, é um benefício para o consultor imobiliário saber destacar os seus imóveis da concorrência. Muito importante também é destacar a sua imagem como consultor imobiliário. Existem muitas pessoas que dizem, ele tem muita sorte, ele tem aqueles imóveis sempre bem preparados, ele sabe muito bem como preparar os imóveis, ele tem sempre a sorte de lhe calharem sempre imóveis bem preparados. Não é sorte. Não é sorte. É a maneira certa de preparar os imóveis. Quem prepara os seus imóveis da forma certa destaca a sua imagem. Isto até porque depois, como vocês sabem, e quem trabalha, por exemplo, em rede, sabe que se estiver no Algarve e receber uma referência para o Porto, vai ter que escolher um colega. Então ele vai escolher qual colega? O colega que tem sempre os imóveis bem preparados ou o colega que tem aqueles imóveis que não estão bem preparados? Que nem sequer boas fotografias têm. É isto que vocês têm que perceber. A vossa imagem como consultor imobiliário também muda muito. Muito importante também tem a ver com os imóveis. Ter os imóveis sempre prontos para visita. Ora, se vocês tiverem os vossos imóveis sempre prontos para visita, a qualquer hora vocês podem aceitar visitas. Porquê? Porque vocês sabem que ele está bem preparado, porque sabem que vai ser bem mostrado. Agora, se ele não estiver bem preparado, há aquele telefonemazinho para o proprietário dizer eu hoje tinha uma visita, e a pessoa do outro lado diz mas eu não sei que não fiz as camas e porque não arrumei e porque não sei o quê, porque saí de casa à pressa. Não dá. Tem que haver muito mais do que isto. Vocês têm que ter do outro lado os imóveis sempre prontos para visita. E a única forma que vocês têm de ter os vossos imóveis sempre prontos para visitas é prepará-los com home staging e falar com os proprietários para que eles sigam aquilo que vocês lhes passam. Isto é muito, mas muito importante. E finalmente, o de todos que é o mais importante, que é a diminuição de stress no processo de venda. Ora, quando vocês têm uma diminuição de stress no processo de venda, o que é que acaba por acontecer? Vocês acabam por ter sempre os vossos imóveis preparados, acabam por ter a imagem de uma maneira certa, mas quando vocês, consultores imobiliários, não estão em stress, o próprio proprietário não está em stress. E quando o proprietário não está em stress, vocês vão ser vistos e percepcionados pelo proprietário de uma forma completamente diferente. Ele vai olhar para vocês e vai dizer assim, este consultor, sim, este consultor é para eu apostar, este consultor vale a pena. Então lembrem-se, benefícios para consultores imobiliários são 6. Se eu fosse falar dos benefícios para os proprietários, iam ser outros. Se eu fosse falar para os benefícios dos construtores e dos investidores, iam ser outros. Se eu fosse falar dos benefícios para o alojamento local ou para os promotores, também iriam ser outros, ok? Mas eu escolhi trazer apenas os benefícios dos consultores imobiliários, visto que a grande maioria das pessoas que está aqui neste webinar hoje é, no fundo, consultor imobiliário ou está de alguma maneira relacionado com a consultoria imobiliária. Outro ponto muito importante que eu vos trago são os 10 mitos. Existem alguns vídeos, se vocês quiserem ver, eu tenho nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e tudo mais, sobre estes mitos, mas eu trago-vos aqui na mesma, só de uma maneira leve, para vocês poderem perceber o que é isto. O primeiro mito, e um daqueles que mais me enerva de todos, é quando alguém diz o home staging isso é tarefa de mulher. E eu posso vos dizer que não é tarefa de mulher e que, graças a Deus, nós já temos home stagers na nossa associação, homens. Okay? E muitas vezes são os homens que levam as coisinhas tão bem direcionadas e tão à risca que acabam por ter quase melhores resultados. Mas a verdade é que não há tarefa de homem ou tarefa de mulher. O home staging é uma técnica de marketing. E como técnica de marketing que é, então deve sempre aparecer como realmente aquilo que faz parte do vosso plano de marketing. O home staging tem que aparecer como tal. Portanto, não é uma tarefa de homem ou uma tarefa de mulher. Okay? Segundo mito, muito importante, qualquer decorador ou arquiteto sabe fazer. Não sabe. Okay? E não sou eu que digo. É a própria Barbara Schwartz, a criadora do conceito há 50 anos, que diz que mesmo um decorador faz uma coisa, um home stager faz outra. São quase coisas contrárias. Dou-vos aqui um exemplo. Imaginem um decorador de interiores. Eu, como decoradora de interiores, quando vou a um espaço, eu sento-me com o cliente, percebo o que é que o cliente quer, qual é que é o gosto do cliente, o que é que ele quer viver no espaço, e vou desenhar e projetar todo aquele pensamento, aquele espaço, à volta daquilo que o cliente quer. Ora, como home stager profissional, eu vou fazer o contrário. Eu vou anular completamente a presença do proprietário e vou criar quase um espaço sem cara, quase um espaço sem proprietário, para que quem veja as fotografias ou para quem visite o imóvel se possa sentir ligado emocionalmente àquele espaço e àquele imóvel e possa até se projetar como futuro proprietário. Portanto, vocês conseguem perceber que são situações diferentes, são coisas diferentes. Não dá para ser o mesmo. Portanto, não é um decorador, um arquiteto, um designer que
que sabe fazer. É um homestager profissional que o sabe fazer da forma certa. Okay? Isto é muito importante, que não deixem que alguém diga, não, eu tenho um primo, ou tenho um amigo, ou tenho um arquiteto que possa fazer. Não, é um homestager profissional. Okay? E é uma especialização que devem fazer ou que devem aconselhar outras pessoas a fazer porque é específica para tal. Terceiro mito, muito importante. O homestaging é muito dispendioso. Não é. Não é dispendioso, o homestaging é muito em conta, desde que se saiba, como é óbvio, são os recursos certos e a maneira certa para fazer as coisas. Quando eu penso no homestaging como algo caro, aquilo que eu estou a fazer, eu estou a colocá-lo ao nível da decoração. Decoração de interiores é um serviço caro. Contra mim, falo como decoradora de interiores. Homestaging não. Homestaging é uma coisa muito em conta. É leve. É um serviço que praticamente, se o proprietário tiver tudo, ele nem precisa de quase gastar dinheiro. Okay? Portanto, não é nada dispendioso. Quarto mito. O homestaging é só para imóveis de luxo. Esta dói-me. Não é para imóveis de luxo. É para todos os imóveis. Todos os imóveis, desde os imóveis mais em conta aos imóveis mais caros. Eu posso-vos dizer que eu já fiz imóveis, até ruínas eu já fiz o homestaging. Mas desde imóveis de 50 mil euros a imóveis de 4 ou 5 milhões de euros, o homestaging deve ser feito em todos. Em todos. Porquê? Porque tem a ver com a forma como é percepcionado. Só que a diferença é, aqui vai precisar de um tipo de trabalho e ali vai precisar de outro tipo de trabalho. Mas são coisas completamente contrárias. Porque aquilo que eu vou gastar num imóvel mais pequeno é mais pequeno porque é referente ao valor do imóvel. Aquilo que eu vou gastar num imóvel mais caro vai ser mais alto porque tem a ver com o valor do próprio imóvel. Mas é a mesma coisa. Portanto, não há homestaging para uma coisa e homestaging para outra. É a mesma técnica de marketing, ok? Outro ponto muito importante é o homestaging é só para imóveis vazios. Não é. O homestaging é para imóveis vazios, é para imóveis ocupados onde as pessoas ainda habitam e é para imóveis mobilados, que apenas têm mobília. O homestaging deve ser feito nos 3 tipos de imóveis que existem. Ora, se nós temos à venda um imóvel vazio, precisamos de fazer homestaging. Se tivermos à venda um imóvel ocupado em que as pessoas ainda habitam no espaço, precisamos de fazer homestaging. E se tivermos um imóvel que apenas tem mobiliário, também precisamos de fazer homestaging. Portanto, não é nunca para imóveis vazios. O homestaging é uma moda que vai passar. Esta é aquela que eu gosto muito de ouvir. Isso é uma moda que vai passar. Não vai passar. E eu posso dizer que não vai passar porque já há 10 anos que eu utilizo em Portugal, portanto, não vai passar. Até pelo contrário. Há cada vez mais pessoas interessadas no homestaging, há cada vez mais pessoas a querer saber e a prova, neste próprio webinar, se vocês quiserem perceber, neste próprio webinar, passado 10 anos de tanto mercado nacional a ser trabalhado, já existem pelo menos 400 pessoas inscritas neste webinar. Portanto, é diferente quando eu comecei há 10 anos atrás, que se eu tivesse, eu nem digo um webinar, uma formação com 6 ou 7 pessoas já era uma maravilha. Ok? Então lembrem-se, não tem a ver com uma moda que vai passar, é algo que veio para ficar, é algo que muda e é algo que é muito importante. Porquê? Porque o mercado está cada vez mais exigente. Quando nós temos mercados exigentes a entrar em funcionamento, quando a tecnologia entra, e daqui a bocadinho a Erika vai falar muito bem das fotografias e da própria tecnologia, quando a tecnologia entra em ação, então eu tenho que saber que eu tenho que preparar bem os imóveis para que a tecnologia possa realmente fazer o seu papel, que é muito importante. A seguir, em Portugal não funciona. Em Portugal funciona sim, e tanto que funciona que existe uma associação portuguesa de homestagers. É sinal que funciona, é sinal que existem resultados, é sinal que se vende bem melhor com homestaging do que sem homestaging. É possível vender imóveis sem homestaging? Claro que sim. É um bom negócio? Claro que não. E esta é a verdade. É quando eu percebo que é possível continuar a fazer. Claro que é. Possível é sempre. É o melhor para mim? Não. É o melhor para o meu cliente? Não. Então eu tenho que saber que funciona, e em Portugal funciona cada vez mais, e a verdade é que neste webinar há pouco, quando eu estava a ver a localização, existem pessoas por todo o país. Portanto, em Portugal funciona sim, ok? É muito importante. 8. Este mito é muito, muito interessante, que é, deve-se colocar tudo a branco e tudo a bege. O homestaging eu já sei, eu pinto tudo branco, pinto tudo bege e está resolvido. Não, não está. Muitas vezes o homestaging nem precisa de haver pintura, nem precisa de haver transformação de cores, muitas vezes nem precisa de nada. Claro que para isso é preciso ser homestager profissional e perceber exatamente o que é que se está a fazer. Mas, a grande maioria das vezes, nem é preciso fazer qualquer tipo de alteração em termos de cor. Nono mito, muito importante. O homestaging demora muito tempo. Ora, o homestaging não demora muito tempo. Isto é um engano que as pessoas acabam por ter, a pensar, demora muito tempo, agora vai ter que preparar, vai ser 2 ou 3 semanas. Não, eu posso dizer que, para vocês terem aqui uma noção, o homestaging
eu chego a ter telefonemas numa segunda-feira para ter tudo pronto na quarta-feira, porque na quinta-feira vai lá o fotógrafo tirar as fotografias. Agora imaginem, não tem a ver nunca com o tempo, okay? Tem a ver com a qualidade do trabalho que é feito e com, muito importante, a experiência. Quanto maior for a experiência, maior será a rapidez de trabalho e, obviamente, os próprios consultores imobiliários são os principais beneficiários, ok? Agora deixem-me ver se eu consigo, queria fechar aqui isto. Obviamente que também é muito importante, desculpem, deixem-me só parar aqui a partilha, porque o 10º já queria aqui parar convosco. Ok, o 10º mito é uma questão muito importante que aparece sempre, que é, eu sempre vendi imóveis sem homestaging, portanto eu não vou precisar de homestaging para vender imóveis. Não vão precisar de imóveis, nem de homestaging para vender imóveis. Agora, há uma coisa muito importante que vocês também têm que entender, que é, quando eu comecei nisto há 10 anos atrás, estávamos a sair das pastas onde se mostrava as fotografias, que era assim que se vendiam imóveis em Portugal. Havia dossiês, ok? E as pessoas diziam assim, que freguesia que quer? Iam ver e imprimiam as fotografias e era assim que se mostravam imóveis. Okay? Eu ainda sou um pouco desse tempo. Hoje em dia, cabe na cabeça de alguém vocês fazerem uma pastazinha com fotografias. E uma pastazinha, não estou a falar da tecnologia, ok? Estou a falar de uma pastazinha num dossiê impresso. Claro que não. O mercado muda, as exigências mudam. Se estamos num mercado mais global, obviamente que as pessoas que vão precisar e vão exigir mais de vocês. Então, se vão exigir mais de vocês, por favor, façam uma coisa que é muito importante, ok? Que é adaptar-se ao mercado, perceber que o mercado está a evoluir, perceber que o mercado está a querer mais e se está a ser cada vez mais exigente, não dá para fazer consultoria imobiliária sem homestaging. Isto é uma coisa que não dá. E eu sei que muitas vezes eu posso parecer assim um bocadinho mais, digamos, agressiva a falar, mas a verdade é que eu falo com isto com tanta paixão porque eu tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. São 10 anos disto. Se vocês há 10 anos atrás eu já tinha a certeza do que estava a dizer, 10 anos de mercado nacional ainda mais certezas eu tenho. Por isso o que eu vos quero pedir é, por favor, façam homestaging. Se não sabem fazer homestaging, façam uma formação, levem homestaging, ou façam uma formação e tornem-se homestagers profissionais. É como preferirem, mas utilizem o homestaging, ou contratem um homestager profissional, se for o caso, mas, por favor, utilizem o homestaging porque é a partir daí que vocês vão conseguir ter cada vez mais negócio.